todo o planeta existem milhares e milhares de faróis. Só no Brasil existem mais de 200. Talvez você, como eu, se pergunte se na era do GPS os faróis ainda têm alguma utilidade. Na história da humanidade, as primeiras sinalizações para o mar eram fogueiras para marcar a entrada de casa. O famoso farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas antigas do mundo e que já não existe mais, teria tido mais de 100 metros de altura e data de aproximadamente 300 a.C. e foi construído logo depois da morte do Alexandre o Grande. Fenícios, polinésios e chineses, portugueses e espanhóis, ingleses, franceses e holandeses são as principais nações que vêm na minha cabeça quando eu penso nos grandes navegadores. É fácil imaginar, né? Quantos barcos naufragaram contra rochedos desconhecidos, empurrados por tempestades, em noites escuras, em mares nunca dantes navegados. Abrolhos, no Brasil, é o maior banco de corais do Atlântico Sul e esse nome vem justamente do aviso entre os marinheiros para abrir os olhos, para evitar que os barcos naufragassem. Hoje, Abrolhos também tem um farol. Esse farol aqui, em La Paloma, no Uruguai, eu diria que é um farol moderno. Ele foi construído em 1874. Ele se chama Faro Cabo Santa Maria. E ele realmente marca, sinaliza o Cabo de Santa Maria. Ele pode até visitar, mas justo agora ele está cerrado por mantenimento. Mas os faróis não foram pensados só para serem uma marcação de entrada de porto ou de perigo. Eles fazem parte de uma rede mundial e trabalham em conjunto. Imagina como era cruzar um oceano, por exemplo, da Europa para o Caribe, antes de existir GPS. Você está lá no meio daquele mundão e você só tem para se localizar os astros, né? As estrelas, Sol, Lua e os planetas. Mas você dependia então, única e exclusivamente, de um instrumento de precisão, de altíssima precisão, estilo um paquímetro, mas que ele servia para medir o ângulo, a distância entre o horizonte e o astro observado. Em teoria, a navegação por sextante é extremamente precisa, mas imagina você medir com uma coisa de precisão, um instrumento de precisão, num barco se mexendo igual touro brabo numa tempestade, ou se você passar dias com o céu encoberto e que você não tem como ter nenhuma avistagem decente para poder medir exatamente como ele é. Daí você avista a Terra, mas você estava se valendo, digamos que nos últimos 3 dias, só da navegação estimada, só de estimativas da distância que você estava percorrendo, do rumo que você estava percorrendo. Então assim, mesmo que você tenha a carta náutica, onde caralhos você chegou? É aí que entram os faróis. Do mesmo jeito que é possível saber de que revólver foi disparada uma bala, os faróis têm características únicas. Se você souber a cor da luz, a altura do farol, o alcance da luz e o padrão de piscada dele, você identifica o farol a partir de uma lista, a partir da carta náutica. Agora ficou fácil. Você consegue, a partir da carta, então, ajustar seu rumo e partir para o seu destino. Os faróis, então, são parte de uma rede, são um esforço, um trabalho em equipe fudido para garantir a segurança, mas também a precisão da navegação. Mas onde então se decide colocar os faróis?
nos pontos mais perigosos. Se for no meio do mar, em qualquer lugar que tenha um afloramento de terra, de rocha, por exemplo, em abrolhos. Ou se for em terra, onde a terra se projeta para dentro do mar. Quando são projeções menores, são chamados de pontas. E quando são projeções grandes, são chamados de cabos. Como aqui, el Cabo de Santa Maria. O cabo mais temido de todos, já sabe qual é, né? É o Cabo Horn. A maior tempestade da minha vida eu peguei justamente perto do Cabo Horn e entendi bem o porquê dessa fama. Mas eu não vi o cabo, eu não vi o farol, não vi o cabo na tempestade. Eu estava perto, mas não o suficiente para estar no visual dele. E se fosse de noite, eu ainda assim também não estaria no visual da luz do farol do cabo. As vezes que eu visitei o farol do Cabo Horn, visitar de visitar mesmo, de subir e ir lá visitar e ver. E a gente veio aqui no farol de Cabo Horn, que é um lugar que sempre tem as bandeiras colocadas de vários países e de vários grupos de lugares que vieram e assinaram as bandeiras e deixaram. O oficial aqui da Marinha, que é a pessoa que fica sozinha aqui no Cabo Horn o ano inteiro, ele fica em faroleiro, que ele retirou todas as bandeiras que estavam lá para fazer uma limpa geral, tirar o que está muito velho, deixar o que está bonitinho. Eu confesso que eu senti uma mistura de medo e de alívio. Hoje, com o GPS que dá a posição instantânea sua em qualquer instante e com uma precisão incrível de poucos metros quadrados, e também com a possibilidade de pegar a previsão do tempo via satélite a bordo, quando eu navego e lembro dos navegadores antigos, eu me sinto, cara, como se eu tivesse colando na prova. Quem que não lembra? Quando, por exemplo, a gente, para se deslocar por São Paulo, tinha que olhar no guia, tinha que procurar o nome da rua na lista de ordem alfabética, tinha que depois olhar o quadradinho A5 que está a rua na página, e depois se quisesse fazer toda a rota, mudar de página, pegar outra rua, era uma confusão danada, né? Eu acho que tem mais de, sei lá, de 30 anos, vai lembrar dessa época. E imagina hoje, como é isso comparado com poder usar Google Maps e Waze. Tem um cabo no Brasil que eu considero como se fosse uma espécie de portal que separa as águas normalmente muito tranquilas dos trópicos de águas um pouquinho mais capciosas, que tem que começar a levantar um pouco a guarda, que é o Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina. Então, para responder a pergunta se na era do GPS os faróis ainda têm alguma utilidade, existem duas respostas. Uma racional e uma emocional. A resposta racional é que o GPS mais os aplicativos, se eles estiverem funcionando bem, eles tornaram as cartas náuticas e todos os auxílios à navegação, incluindo os faróis, completamente obsoletos, completamente. Mas o que importa é a resposta emocional. E ela tem a ver com o fato de que, se você estiver numa tempestade, o último lugar que você quer estar é próximo de terra, como eu explico lá no vídeo das tempestades. Uma vez eu tive numa situação tempestuosa, avistando o farol de Santa Marta. E mesmo tendo trocentos GPS a bordo, funcionando perfeitamente, com o barco perfeitamente sob controle, me deu um quentinho no coração de saber que eu estava longe o suficiente daquele cabo, mas perto o suficiente para poder testemunhar a passagem daquele portal.
Então, sim, é claro que os faróis têm utilidade na era do GPS. Vida longa aos faróis e vida longa às autoridades marítimas que cuidam desses faróis. Mas especialmente, vida longa aos faroleiros, que muitas vezes não tem uma vida nada fácil e que tem que absolutamente toda noite se certificar que o brilho dos faróis estão alertando, protegendo e aquecendo os nossos corações. Para quem pergunta como é possível contribuir com o canal Homo Sapiens financeiramente, existem duas maneiras. Uma é contratar o Homo Sapiens aqui para fazer palestras. As especialidades da casa são organização, motivação, liderança, aprendizado e ensino. E a outra maneira é de forma individual, tanto dentro quanto fora do Brasil. Se você está no Brasil, a chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. Se você está fora do Brasil, a contribuição é através de um gift card em dólares na Amazon norte-americana. É muito simples. Na hora de você colocar o e-mail do destinatário, você vai colocar pix@homosapiens.com. Eu concordo que se eu tivesse um Apoia-se seria mais fácil, mas justamente porque eu não tenho regularidade de publicação, eu prefiro então primeiro produzir os conteúdos e só então, se você gostar e quiser fazer uma contribuição, daí sim, ela é mais do que apreciada, bem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero você na próxima história.